Amor tão grande e sublime é o amor do meu Criador. Não há nada no mundo que possa igualar-se ao terno amor do meu Senhor. Deus te amou, Deus te amou, somente tu és Deus te amou. Não há outro Deus fora de ti, com seu poder, maravilhas de amor. Deus te amou, Deus te amou. Somente tu és Deus de amor. Não há outro Deus fora de ti, com seu poder, maravilhas de amor. Só Ele nos ama, nos compreende e nos guarda de todos os males que existem aqui. Por isso eu adoro com toda a minha alma, porque me tem posto em sua doce calma. Deus te amou, Deus te amou, somente tu és Deus te amou. Não há outro Deus fora de ti, com seu poder, maravilhas de amor. Muito bem, meu irmão e minha irmã, que Deus então continue lhe abençoando
você, meu amigo, minha amiga. Nós vamos então agora a mensagem, vamos dar sequência àquela mensagem lá de 1 Coríntios, capítulo 15, paramos no versículo 10. E eu tenho dito para você que é muito importante para que tenhamos o entendimento da Bíblia, nós não podemos olhar para o futuro. Para você entender a Bíblia, você tem que olhar para o passado, olhar para trás. Por exemplo, veja, o apóstolo Paulo, quando ele escreveu essa carta aos irmãos, à comunidade em Corinto, ele estava em Éfeso. E de Éfeso para Corinto, de uma cidade para outra, eram aproximadamente 1.700 quilômetros. Hoje, para fazer esse percurso de carro, demoraria entre 17 e 20 horas de carro ou mais. Só que naquela época eles não tinham o que nós temos hoje. Eles não tinham carro, eles não tinham avião, não tinham trem, eles não tinham metrô e eles não tinham também a comunicação que temos hoje. Não tinham internet, não tinham WhatsApp, telefone, nada disso. Então, havia uma comunidade em Corinto. E quando surgia algum problema, que o apóstolo Paulo, por exemplo, tomava conhecimento de algum problema, ele escrevia então uma carta, um bilhete, para dar as orientações. Então veja, meu irmão, minha irmã, que essas cartas não foram escritas para nós. Essas cartas, o apóstolo Paulo, quando ele escreveu, ele não escreveu pensando em mim, pensando em você. Ele escreveu pensando no problema que existia naquela comunidade. É claro, evidente que podemos tirar algumas coisas de ensinamento para os nossos dias, mas não podemos ficar pensando que o apóstolo Paulo estava pensando em mim, pensando em você. Não. E você deve entender também que quando ele escreveu essa carta, ele escreveu no ano, ali entre o ano 55 depois de Cristo. Ou seja, quase 2.000 anos atrás, falando com a comunidade de Corinto. Então nós temos que nos posicionar para entendermos, para compreendermos. É importante isso, porque, veja, se você ficar lendo a Bíblia, olhando para o futuro, e é isso que os futuristas fazem, eles olham para o futuro, e aí o que acontece? Eles estão sempre errando. Aí eles dizem, qualquer presidente dos Estados Unidos, eles dizem, é o anticristo. Qualquer papa, eles dizem, é o anticristo. Ou seja, a internet é o número 66, o código de barra, o chip, a vacina, e só erram, só erram. Por quê? Porque as profecias já se cumpriram. As profecias já se cumpriram, as profecias bíblicas eram relacionadas ao Messias, à vinda do Messias, e ele já veio, tá? O Messias veio para o povo de Israel, os hebreus, os judeus, e morreu no ano 30, ali pelo ano 30, ressuscitou o terceiro dia, e depois ele voltou em glória no ano 70, com a destruição do templo. O juízo era para Israel, o juízo era para os judeus, tá? Então, se nós não entendermos dessa forma, não compreendermos, a Bíblia vai ficar como se suspensa no ar, e as coisas nunca vão se cumprir, porque já se cumpriram. Bom, mas vamos continuar lendo. Vou ler a partir do versículo 11, porque ontem nós fomos até o versículo 10. Então, você que está acompanhando, você já tem a noção do que falamos ontem.
E se você não assistiu, assista a live, né, de ontem, que tem lá a mensagem. Então diz assim, o versículo 11: portanto, quer tenha sido eu, quer tenha sido eles, é isto que pregamos e é isso que vocês creram. Ou seja, no Evangelho, nas boas novas. Aí o que acontece? Ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos. Então, qual era o problema que estava acontecendo ali? O problema era esse. Alguns estavam dizendo que não havia ressurreição dos mortos. Por quê? Porque já havia passado 25 anos desde a morte de Jesus, né? Jesus morreu no ano 30, o apóstolo Paulo, Jesus morreu ali entre o ano 30 e 33, por aí. E o apóstolo Paulo escreveu essa carta no ano 55, 15 anos antes do ano 70. A ressurreição aconteceu no ano 70, vamos falar sobre isso. Mas como já havia passado 25 anos, alguns estavam dizendo que não havia ressurreição dos mortos, que os mortos não ressuscitavam. Aí o apóstolo Paulo vai dizer, se não há ressurreição dos mortos, então nem mesmo Cristo ressuscitou. Quer dizer, se vocês estão dizendo que os mortos não ressuscitam, então nem Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Então, por quê? Porque existem três coisas importantes que elas dão base à nossa fé. Primeiro, a morte de Jesus na cruz do Calvário, onde ele pagou a dívida, onde ele foi o sacrifício perfeito. Depois, a sua ressurreição no terceiro dia. E no ano 70, quando ele volta na glória do Pai, volta em juízo para Israel, tá? Esses três eventos são a base, eles são a base da nossa fé. Eu sei, os religiosos, a maioria das pessoas ainda estão esperando a volta de Jesus. Bom, vão continuar esperando. Jesus não vai voltar porque ele já veio, tá? Não tem sentido, né? Ele já veio, inclusive habita em nós, né? Inclusive habita em nós, porque eu não entendo. Quer dizer, hoje a gente entende, mas as pessoas diziam assim, Jesus mora em mim. Ó, se Jesus mora em você, mora em mim, por que ele vai voltar se ele já mora em cada um de nós? Bom, então você vê que as coisas não fazem sentido. Mas vamos continuar. Mais que isso, quer dizer, mais do que ser inútil a fé, a pregação, mais que isso, seremos considerados falsas testemunhas de Deus, pois contra ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Mas se de fato os mortos não ressuscitam, ele também não ressuscitou a Cristo. Pois, se os mortos não ressuscitam, nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm e ainda estão em seus pecados. Quer dizer, é inútil a fé, né, se Cristo não ressuscitou, porque Paulo está dizendo, vocês continuam nos pecados, porque Cristo não venceu a morte, ele não ressuscitou, né? Então ele vai dizer assim, agora é importante ter bastante atenção, é importante. Versículo
18. Neste caso, também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Porque, veja, até o ano 70, todas as pessoas que morriam, que eram escolhidas, elas ficavam no lugar chamado Hades. O espírito delas ficava no lugar chamado Hades, tá? Bom, e aí ele está dizendo, se Cristo não ressuscitou, também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, dentre todos os homens somos os mais dignos de compaixão, ou seja, somos mais miseráveis de todos os homens. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a este mundo. Sabe, meu irmão, minha irmã, a nossa esperança em Jesus, ela não se limita a este mundo. Nós estamos aqui neste mundo para passarmos por essa experiência, tá? Mas, veja, temos essas 3 bases para a nossa fé. A morte de Jesus na cruz, a sua ressurreição e a sua vinda no ano 70. Isso é a base da nossa fé. Se não tivermos uma dessas coisas, não tem sentido a nossa fé. Por exemplo, se Jesus ainda não voltou, então ninguém ainda foi salvo. Todos ainda estão dormindo ou estão em algum lugar. Porque, veja, a tradição religiosa diz o seguinte, que se a pessoa morre, ela vai para o inferno, tá certo? Ou então ela vai para o céu, dependendo se ela não morre em pecado. Mas assim que se crê. Mas acredita-se que um dia Jesus vai voltar e todos vão ressuscitar para passar pelo julgamento, pelo juízo. Totalmente contrário ao que diz a Bíblia, porque a Bíblia diz que a igreja não entra em juízo. Tá? E o juízo não era para a igreja, o juízo era para Israel. Aliás, eu li uma coisa na Bíblia esses dias que eu quero mostrar aqui para você. Deixa eu ver se eu acho aqui, porque é muito interessante e sabe, nós vamos buscando entendimento e a gente vai entendendo cada vez mais, né? A gente vai entendendo, a gente vai compreendendo. Veja bem, eu vou ler para você João. Eu quero ler para você João, mas eu não queria sair dali daquela passagem, tá? Mas eu queria ler para vocês o que está em João, tá? É muito interessante isso aqui, que eu vou ler para você, que está em João. Mas vamos fazer o seguinte, eu vou ler, mas deixa eu continuar aqui para não perder o fio da meada aqui dessa situação aqui, que é muito, muito importante não perder aqui porque esse assunto é tão profundo que vamos fixar aqui nele. 1 Coríntios 15, tá? Eu estou no versículo 20. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo as primícias dentre aqueles que dormiram. Veja, Jesus, as primícias dentre aqueles que dormiram. Ou seja, dormir aqui é morrer, é ir para a sepultura. Mas alguém pode perguntar assim, mas Jesus não foi o primeiro a ressuscitar. Antes dele, outros ressuscitaram também.
né? Lázaro ressuscitou, o filho da viúva de Naim ressuscitou também, sim, mas Jesus foi o primeiro que ressuscitou para não morrer mais. Esses ressuscitaram, mas morreram. Por quê? Porque eles ressuscitaram no mesmo corpo, tá? Então, voltaram a morrer. Jesus foi o único que ressuscitou e recebeu um corpo glorificado quando foi assunto aos céus. Ele recebeu um novo corpo. Então, tenha atenção nisso, tá? Tenha atenção nisso. Eu vou parar por aqui nesse versículo 20 e amanhã nós vamos ler o outro versículo. Eu vou agora mostrar para você algo aqui na Bíblia, tá? No livro de João, tá? Vamos ver. Aqui no livro de João, deixa eu ler aqui para vocês. Essa passagem é interessante, muito interessante. Um dia até queria pregar sobre João 14, sobre vocês, que diz assim, olha só, vale a pena você esperar um instante. Vale a pena. Que a luz veio ao mundo e amaram. É muito interessante isso, né? É João 3, tá? É João 3. Veja só o que era o julgamento. João 3, 19. João capítulo 3, versículo 19. Olha o julgamento, o que era o julgamento. Isso quer dizer o seguinte, o juízo já aconteceu, tá? João 3, versículo 19. Olha só. Mas eu vou ler antes o versículo 16 em diante. João capítulo 3, versículo 16 em diante. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. E mundo aqui, tá? Não era o globo, e não eram todas as pessoas do mundo, mas daquele mundo ali habitado, os judeus. Aí ele diz, quem nele crê não é condenado. Veja, quem nele crê não é condenado. Mas quem não crê já está condenado. Ou seja, Jesus estava dizendo o seguinte, e isso era para os judeus. Quem cresce que ele era o Messias estava salvo. E quem não cresce já estava condenado, porque não crê no nome do Filho unigênito de Deus. Agora veja só, este é o julgamento. Qual era o julgamento? Qual seria o julgamento? O julgamento é este. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Veja, o julgamento, este é o julgamento. A luz veio ao mundo. Que luz? Jesus. Ele disse, eu sou a luz do mundo, falando para os judeus. Os judeus não quiseram essa luz, e esse era o julgamento. Eles não quiseram a luz, amaram as trevas, e veio o julgamento no ano 70 sobre eles. Esse foi o julgamento, tá? Agora, amanhã nós vamos continuar o assunto do apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, e aí você vai entender como que o julgamento aconteceu no ano 70, ou seja, 15 anos depois que o apóstolo Paulo escreveu
essa carta aos Coríntios, tá bom? Então, vamos ficando por aqui, vamos fazer a oração e amanhã nós estaremos então de volta com essa mensagem. Mas eu li esse versículo, eu já tinha lido esse versículo há tanto tempo, mas já tinha lido esse versículo várias vezes, mas quando nós não estamos com a mente de Cristo ativada, podemos assim dizer, isso nós não compreendemos. Nós pensamos que isso ainda era para o futuro, mas não era. Isso aconteceu lá no ano 70, aconteceu lá naquela geração. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo e o que aconteceu? Eles amaram mais as trevas do que a luz. Vamos à oração. Ó Pai amado e querido, graças te damos, Senhor. Como é bom nós aprendermos de Ti, como é bom crescermos no entendimento, na graça, e darmos sempre glórias ao Senhor. Darmos glórias a Ti, darmos glórias ao Teu santo e sagrado nome. O Senhor que é a nossa força, o Senhor que é o nosso refúgio, o nosso baluarte, o Senhor que é o Deus, o único Deus, aquele que nos ama, aquele que amou de tal forma, de tal maneira, que deu o seu único filho. Sabe, Senhor, quando nós somos alcançados pela Tua graça, pela Tua compaixão, nós vemos o quanto que as coisas ficam mais claras, mais fáceis de serem entendidas. Senhor, receba a nossa gratidão, receba o nosso louvor, que cada irmão, cada irmã agora dedica ao Senhor, que cada amigo, que cada amiga agora dedica ao Senhor, dizendo: louvado seja o Senhor, obrigado, Senhor, pelo ar que respiro, obrigado pela vida dos meus familiares, obrigado pela vida da Marcela, dos familiares dela, pela vida de cada irmão e irmã aqui, de cada amigo, de cada amiga, dos seus familiares. Obrigado pela saúde, pelo ar que respiramos. Obrigado, Senhor, pela paz, pela alegria, pelo trabalho, pelo alimento, pelas roupas que vestimos. Obrigado, Senhor, por conduzir-nos em triunfo. Obrigado porque reinamos em vida. Aprendemos a desfrutar do reino que foi estabelecido, o reino eterno, o reino espiritual. Aprendemos a olhar para os nossos semelhantes, meu Pai, com um olhar
que o Senhor nos olha. O Senhor olha e nos vê em espírito. Por isso te adoramos, por isso te bendizemos. Louvado e glorificado seja o Senhor. Ó Pai, toma tudo em tuas mãos, e porque tudo está nas tuas mãos, nós sabemos que tudo vai bem. Olha para os que estão em presídios, para os que estão em hospitais, para os que estão em penitenciárias, os que estão sem abrigo, no frio, os que estão em clínicas de recuperação, os idosos, como sempre fazemos, meu Pai. Estamos sempre aqui lembrando dos nossos irmãos que estão passando por alguma dificuldade, por alguma necessidade. Que o Senhor os alcance também com a tua graça, com a tua misericórdia. É isso que nós te pedimos e te agradecemos de todo o nosso coração, e todos os que creem digam: assim seja. Graças a Deus, meu irmão, minha irmã, nós chegamos ao final aqui de mais uma programação, né? Deixo aqui agradecer a irmã Rosângela Pereira, que manda aí uma contribuição. Muito obrigado mesmo pela sua ajuda, irmã, tá? Maria diz assim: é engraçado, porque quando eu estava lá, eu já tinha este entendimento, pensava comigo, isto é passado. Ali Deus já estava falando comigo, é verdade. Isso não quer dizer que não possamos tirar alguns ensinamentos, né? Mas temos que ter essa noção. A Rosângela colocou o versículo, a Marcela Granara: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Exatamente. Tá? Então, nós vamos ficando por aqui. Quero agradecer aos irmãos e às irmãs que têm nos ajudado, que têm contribuído através do like, se inscrevendo no canal, se tornando membro do canal, ajudando também através do Superchat, as pessoas que ajudam através do Pix. Você que é do Brasil, pode ajudar com qualquer quantia, não importa, com aquilo que você sentir no coração, né? Você pode nos ajudar, tá bom? E quero dizer para você que nós sempre estamos aqui tentando dar o melhor para você, procurando sempre dar o melhor. Eu sempre estou procurando fazer alguma coisa nova aqui no canal. Hoje mesmo, falei assim, vou colocar umas reflexões, algo para refletir no início do programa e tal. Fiz aí, espero que os irmãos tenham gostado. E estamos sempre tentando fazer alguma coisa aqui, porque ficamos uma hora, eu fico uma hora falando sozinho aqui. Então é importante quando você manda o seu comentário, quando você participa também, é muito importante isso. E aí eu coloco aqui outras coisas também, para que não fique só, né, uma coisa só o tempo todo. Então eu procuro diversificar aqui uma reflexão, a leitura, a mensagem, a oração, um louvor, para ter uma dinâmica aqui no programa, tá bom? Olha, desejo a todos que tenham muita paz, muita felicidade, um forte abraço e vamos em frente, tá bom? Abraços a todos.